Com J Pode. As más companhias corrompem os bons costumes. Vai me dizer que você nunca ouviu a mamãe ou o papai falar assim, cuidado onde você tá indo, cuidado com quem você tá andando, não se misture. Mas aí você fala, mãe, mas todo mundo tá fazendo, todo mundo tá indo, todo mundo já viu. E a sua mãe grita, o quê? O quê? Você não é todo mundo. Hoje eu vou conversar com um super youtuber, um influencer que bate um bolão literalmente. E ele vai explicar como ser um embaixador dos céus em tempos e em locais onde o nome do Senhor nem sempre é exaltado. Roda a vinheta que eu já volto pra conversa. E aí, Jota? Pode? E aí, Jota? Pode? Com J Pode. Toda sexta, 8 da noite. Com J Pode. Chegamos! Mais uma sexta-feira e você aqui com a gente com o J Pode. Com o J Pode o quê, gente? Com o J Pode questionar, com o J Pode descobrir, com o J Pode concluir. Mas e quando a dúvida é no seu sonho, no seu projeto? Pensa aqui. Antes de eu te apresentar, antes de eu falar desse cara, eu quero contar uma história da Bíblia. Uma história muito conhecida, por sinal. História de um cara chamado Sansão. Todo mundo sabe da história de Sansão, o cara de cabelo grande e que era nazireu, e depois a mulher lá, a tal da Dalila, raspa o cabelo dele. Agora, o que você não sabe nessa história é que quando Deus chama Sansão, qual era o projeto de Deus para Sansão? Você vai ser um infiltrado lá na terra dos filisteus. Você vai ser separado, você vai ter um poder extraordinário e eu vou te colocar lá dentro para você começar o processo de libertação do povo de Israel sendo um infiltrado. Agora sim eu posso apresentar ele, porque eu quero crer que eu estou diante de um infiltrado do Senhor nas terras do YouTube. Grande Vini! Muito bom, seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Jota. Já estava ansioso já por esse momento aqui, poder participar aqui com você. Parabéns pelo podcast, estou acompanhando, tá muito legal. E feliz de estar aqui, vamos bater um papo. Eu empolgo, tá? Pra falar, empolgo. Pode falar à vontade, vai ser difícil, vai ser uma briga de cachorro grande. Frente de câmera ainda. Eu sou conversado mesmo. Então vamos lá. Vinícius é Villain ou Willen? Uma boa pergunta. Eu desde pequeno me ensinaram o Willen. Mas já teve gente que falou, não, a pronúncia certa é Villain. É o Willen. O Vinícius Willen é o Vini, gente, o Vini do YouTube, o Vini do futebol. Ele tem 28 anos, casado com a minha amiga Best Friend Forever, Ana. Ele é youtuber, influencer digital, filho de pastor, nascido em lar cristão. Esse cara, ele tá em conexão com os mais tops do futebol e sabe tudo, não só de futebol, mas da galera que fala sobre futebol. Os youtubers, eu vou ficar embolando língua, youtuber, eu quero fingir que eu sou meio gringo, tá? Os youtubers, os influencers. Conta um pouquinho pra mim, de onde que apareceu isso daí, Vini? Foi assim, tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também? Ou foi o futebol que te levou pra isso? Tenta resumir essa história pra gente entender e começar o papo. Então, a minha história, ela é meio louca, porque todo mundo até brinca. Pô, se você for escrever, se for contar essa história, faz um livro, pô. Essa história dá um livro. Mas, enfim, eu desde pequeno tinha um sonho de ser jogador de futebol. Creio que como a maioria dos garotos aí tem, né? E chegou um certo momento em que eu me frustrei com esse sonho. Eu vi que não ia ter mais como. E aí chegou o momento de escolher. E aí, continuo no risco ou vou estudar? Aí eu fui... Você foi desses menininhos de escola de futebol? Fui, jogava bola desde novinho. Joga muito, tá, gente? Desde novinho. Joga muito. Eu vou ir passando uns trechinhos dele em ação. O cara joga muito, mas é sério mesmo. E aí, por que você percebeu que não ia dar sangue essa história? Então, na época, eu tava com 16 anos, né? Prestes a formar no ensino médio.
E assim, meus pais sempre priorizaram o estudo, sabe? Sempre fizeram questão de me colocar em escola boa e tudo mais, priorizaram o estudo. E hoje em dia o futebol, além de você ter talento, é comércio. Então, assim, eu nunca tive empresário na época para investir na minha carreira, para apostar, enfim. Então eu acabei caindo na realidade e falei, tem que despertar, eu acho que eu tenho que tirar esse sonho da minha cabeça, futebol não vai dar mais. Decidi estudar, fazer uma faculdade, e aí eu falei, poxa, já que eu não consegui virar jogador, vou estudar algo que eu consiga de alguma forma estar no meio do futebol, porque é minha paixão, então eu não quero abrir mão 100%, já que eu não vou estar jogando, eu quero de alguma forma estar envolvido, quero estar lá no meio. E aí eu falei, vou fazer jornalismo, porque eu sempre gostei de assistir notícias de futebol, acompanhar futebol, gosto de português, então eu falei, poxa, tudo a ver comigo, vou fazer... Esse é um dado que não tá aqui, ó. Produção, esse é um dado, você é jornalista, né, formado, né? Sou jornalista formado, e aí entrei na faculdade com 17 anos, empenhado ali em virar um apresentador do Globo Esporte. Interativo, conversava de futebol. Queria estar ali, beira de campo, repórter, entrevistar jogador, envolvido ali, cobrir um clube, entendeu? Então você tava ali o tempo todo vigiando por onde eu entro pra continuar no futebol, exatamente. Então eu até brincava, já que eu não vou estar dentro de campo, vou estar ali em volta. Vou estar mais envolvido de alguma forma. Então fiz faculdade e aí no meio da faculdade, uma das matérias... eu não lembro o nome exatamente, mas tinha que criar algum conteúdo digital. Seja um blog, um site, um canal, qualquer coisa digital. E eu nunca soube de nada de YouTube, eu não sabia que podia dar dinheiro, eu não sabia de nada, não sabia como que editava o vídeo, como que gravava um vídeo, como nada, cru, 100%. E eu e meu grupo, era eu e mais 3 amigos, criamos um canal, somente para apresentar o trabalho. O trabalho durava um período ali, durante 6 meses. Criamos o canal de futebol. A gente comentava o futebol de uma maneira extrovertida, né? Falamos, pô, vamos falar de futebol, mas vamos sair do padrãozão jornalista ali, vamos fazer um trem engraçado, diferente. Beleza, apresentamos o trabalho, a professora amou, top, nota total. Só que eu apaixonei com aquilo. Falei, poxa, mano, não quero só ser um trabalho e pronto. Eu gostei. É muita coisa boa junto no mesmo cenário. Você tem youtuber, tem internet, tem visibilidade, tem futebol. Sim. E aí, se conseguir uma galera legal pra estar em volta, ainda tem a coisa da diversão, da coisa da comunhão. E eu tava empolgado. Eu lembro que nos primeiros 6 meses ali bateu 60 inscritos. 60. 60, tipo assim... Na faculdade de jornalismo. Eu fiquei... E pra mim, 60 inscritos, eu ficava, caramba, tem muita gente. 60, tipo, o pessoal lá da faculdade, não, eu vi o vídeo. Falei, nossa, tô estourado. E aí eu fui empolgando. Celebrity. Fui empolgando com aquilo, mas na verdade foi... Eu gostei mesmo daquele momento de parar lá. A gente marcava o dia da gravação, gravar, editar, ficava ansioso pra sair o vídeo, ver o resultado. Então eu fui me apaixonando por aquele negócio de gravar pra postar na internet. Mesmo sem saber de nada, eu assistia poucas pessoas no YouTube. E aí, cara, apresentamos o trabalho e eu falei com os meninos, vamos continuar, só de rolê. Tá, eu achei da hora, tá legal os vídeos e tal. As meninas, não, dá trabalho demais, cara. Falei, não, vamos continuar, pelo menos Vocês aprendendo a editar. Não, eu não sabia nada. Quem editava era um amigo nosso lá, que também aprendeu pra fazer o trabalho. Eu falei, vamos continuar. Aí os meninos, não, tal. Aí acabou que entrou de férias, em junho, na época, entrou de férias, e a conta do canal tava no meu e-mail. E eu chamando os meninos, tentando convencer, eles não quis, eu falei, quer saber? Eu vou continuar. Isso era que ano? Isso era 2000 e... Cara, tem 8 anos que eu tô na internet. Então, aí, 8 anos atrás, 2014. 2014. E, assim... eu falei, quer saber? Os meninos animou, eu vou continuar esse trem sozinho, então. Vou na raça e na coragem, quero... Aí comecei a assistir YouTube, na época o estourado era o Whindersson, entendeu? Comecei a assistir, falei, tá, beleza, eu tenho um celular, acho que já dá pra gravar e vamos na raça. E desde então, tem 8 anos. Cita aí uns 3, 5, assim, YouTube que você acha que foram referência nesse aspecto, o YouTube pra você. Cara, na época, acho que foram 2. Que foi o Whindersson e o Fred, do Desimpedidos. Tá. Que eram os caras, assim, que
que eu mais ouvia falar, igual eu te falei, eu não sabia, sabe? Não entendia nada, não via. Mas assim, que eu depois procurei pesquisar e comecei a assistir, os caras, assim, primeiro que eu comecei foi o Whindersson e Fred. Então, desde então, esses caras começaram a ser minha referência. Só que, cara, eu caí de paraquedas nesse mundo da internet. Então, eu não sabia por onde começar, o que fazer, o que falar, como postar. Então, foi meio que na raça, na coragem, sabe? Eu queria... E aí, até depois do trabalho lá, eu meio que saí do futebol, porque falei, como que eu vou fazer futebol sozinho, sem ninguém, sabe? Então, falei, vou imitar o que os caras fazem. E aí, comecei a fazer vídeo de... Tá. Humorzinho. Humorzinho, comentava de um assunto aleatório. Tem isso ainda no YouTube? Cara, eu privei tudo. Porque não! eu... Libera aí, cara. Nossa, até pouco tempo tinha, mas eu privei porque eu olhar e falei, não. De vez em quando nos TBT você podia colocar, velho. Pra rolar. Mas assim, e aí comecei, na cara e na coragem. Tanto que se você for ver meu primeiro vídeo, nossa, travadaço. A edição horrorosa. Mas foi meu primeiro passo ali. E desde então, cara, eu coloquei isso como meu... Você é muito criterioso com você mesmo, você se cobra muito. Cara, eu me cobro Você ainda muito. assiste hoje em dia, a Ana balançando a cabeça ali. Porque eu vou te falar, né, igual eu lanço uma canção. Cara, quando eu vou me ouvir, eu fico... Que podia ter sido melhor, cara. Sim, Aí sim. vou ver agora o podcast, às vezes, tô fazendo, nossa, se eu tivesse falado de um outro jeito. Você também se cobra muito? Muito, muito, todos os Mas dias. resultado do seu temperamento mesmo, porque você foi lidando com excelência, o sarrafo ficou alto demais. Exatamente. Eu acho que é uma junção dos dois. Eu sempre fui muito organizado com minhas coisas e eu prefiro, às vezes, nem começar. Se for pra fazer de qualquer jeito, é melhor nem fazer. E fui procurando evoluir. Mas desde então, eu nunca deixei ficar sem. E O futebol chegou que horas aí? Que virou o youtuber de futebol? Então, nessa época, eu trabalhava, né? Então, eu estudava de noite e, assim, tentava postar pelo menos um vídeo na semana, sabe? E o futebol, cara, entrou quando eu postei um vídeo de futebol. Eu trabalhava na Arena Gregorão, aqui em Contagem, e é um estádiozão, né? Já ficou um estádiozão. E eu trabalhava na comunicação e tudo mais. E, pô, era um estádio de futebol. Pra mim, eu amava estar ali naquele ambiente e tudo mais. E certo dia, quem foi lá gravar? O Fred Desimpedidos. Foi gravar na época que o Robinho jogava aqui no Atlético Mineiro. E aí ele foi lá gravar com o Robinho. Eu lembro que nessa época eu já tava muito fã do Fred. Era o cara que eu falei, caramba, o Fred vai estar aqui. No dia que eu cheguei lá, descobri, eu falei, não é possível, o Fred vai estar aqui. E aí eu lembro que eu juntei dinheiro, fiquei um tempão juntando R$600 pra comprar minha primeira câmera. Olha isso. Juntei. E era a câmerazinha sem vergonha, mas foi minha primeira câmera. E eu andava com ela sempre na mochila, por onde eu ia. Porque eu falei, qualquer situação, tô pronto ali pra gravar. Sim. E o Fred chegou lá. E eu já peguei minha câmerazinha, tô aqui, o Fred vai chegar aqui hoje e tal. Aí o Fred chegou. Ai, que legal. E aí, ele me viu, eu me apresentei como um funcionário do campo, mas cheguei tremendo com a câmera. Ô Fred, você pode gravar só um take aqui pro meu vídeo? Na época eu tava com 843 inscritos, se eu não me engano. Olha. Já tava aí uma caminhadinha já. Eu sou todo emocionado, eu tô todo arrepiando, velho. Eu sou muito pai. Mano. E aí, eu falei, Fred, tô iniciando meu canal e, pô, eu sou muito seu fã, cara. Você só dá um salve pro meu canal e tal. Ele, pô, tamo junto e tal. E no vídeo você vê tremendo, porque eu tava tremendo, sabe? E aquele negócio... Esse é um dos que tá oculto no seu canal? Libera o vídeo pra gente ver, poxa. E aí, eu vou te mandar pra você colocar então, pra galera ver. Isso. Aí, cara, eu falei, mano, Fred, mano, o cara é um dos maiores do Brasil. E beleza, ele gravou o vídeo lá pro Desimpedidos. E no final, pô, Fred, brigadão, cara, tamo junto. Ele, vamos gravar um desafio? Aí, na hora, eu fiquei em choque. Eu falei, é sério? Ele, vamos lá, 3 bolinhas pra cada um, travessão. Eu falei, tá, vamos. Aí eu lembro que tinha um menininho lá. Eu falei, mano, só segura essa câmera, aponta pro gol, só aponta pro gol. Só fica assim. Desespero de não dar certo. Só aponta pro gol. Aí eu lembro que eu peguei meu celular, falei, se não der errado, vou garantir. Coloquei num cone e apontado pro gol também. Cara, eu editei o vídeo. O vídeo deu tipo 200 e poucas mil visualizações. Uau! E aí,
De 800 inscritos, meu canal foi pra 6 mil. Falei, é agora. Hein? Achei. Pronto. E com aquele vídeo ali dos 3 chutes a gol, aquela coisa toda. Ganhei inscrito. Ganhou inscrito. E ali abriu a sua mente pra você entender. Isso é maior do que eu esperava. E o próximo passo foi o quê? Por que eu tô fazendo essa pergunta, gente? Porque hoje o Vini, ele é um profissional da internet. Eu falei isso com ele aqui quando ele chegou. Nós precisamos deixar isso muito claro pra galera de casa, que não é só brincadeira. Não. Não, é o seu trabalho dele. Ele sustenta a casa dele, né? Ele sustenta a vida dele, os projetos. Com isso, é um trabalho, ele tem carga horária, né? Daqui a pouco ele vai falar sobre a agência, ele é um cara agenciado. Mas, pra mim, o grande ponto nisso foi quando você disse: eu tentava tanta visibilidade, eu tentava tanto crescer, eu queria tanto crescer, que eu fui capaz de fazer um monte de atrocidade. Até que em uma hora, você falou, peraí, é isso. Eu acho que estava mais dentro do seu projeto do que os seus próprios projetos. A Bíblia fala isso, né? Os sonhos de Deus são maiores, né, cara? O nosso sonho é seguidor, é fama, vai dar dinheiro. E aí Deus fala, não, futebol, cara. Tava diante dos seus olhos, né? E aí, quais foram as conexões a partir daí? Não, então, aí nem foi sempre... ainda eu tava perdido, eu tinha ganhado muito inscrito, mas ainda teve uma longa jornada ainda. Ah, é? Não foi? Não. A gente é muito cabeça do não. Mesmo, né? Puxa. Não, teve uma longa jornada ainda aí pela frente aí. Já teve fases de depressão, né? Mas enfim. E aí, cara, depois desse vídeo... Foi uma injeção de ânimo a mais, entendeu? Foi uma injeção de ânimo a mais, mas ainda, assim, perdido, sabe? Tá, deu um vídeo bom, mas e aí, o que eu continuo fazendo? Você não manteve no esporte, então, não? Não, o futebol entrou, tipo, sei lá, um ano depois. Ah, tá. Entendeu? E por aí. Aí eu fui tentando, né, meio que dando tiro no escuro ali, tentando de tudo, um vídeo ia bem, outro ia mal, tal, aquelas coisas todas, crescendo bem lentamente. Há 8 anos atrás... Sem patrocínio, nada, sem agência, nada, sem empresário, aprendendo a fazer. E atirando pra tudo quanto é lado. Exatamente. Mesmo tendo vivido aquela experiência, a ficha ainda não tinha caído. Não. Pra mim foi um vídeo ali que deu certo, mas depois, tipo, meio que... Voltou tudo ali e eu falei... Não, E aí, pra concluir essa parte do raciocínio, quando foi que você falou, é futebol e acabou a conversa? Foi em 2019, mais ou menos, quando esse rapaz chegou pra mim e falou, cara, foca no futebol porque... Ele era um produtor de YouTube e foca no futebol porque é o que você gosta, você sabe fazer e... No YouTube é um conteúdo escasso. Não tem muitos criadores de futebol. Aí eu falei, juntou a fome com a vontade de comer. Gosto de gravar, gosto de jogar bola. É a junção perfeita. Entrei no futebol. O canal foi ali aos poucos crescendo e tudo mais. Alguém famoso, meio que... Sim. Foi uma mão divina nessa história também? Então, aí o que aconteceu? Surgiu a oportunidade de entrar pro canal da Camila Loures. Que na época ela era uma das maiores do Brasil também. E entrei lá. E aí, olha que interessante isso. Naquela época que eu te falei que eu fazia muita loucura em busca de visualização, uma das loucuras foi bater na porta da casa dela quando eu descobri que ela era de BH. Porque, qual que foi a minha teoria? Gravei um vídeo com o Fred, um cara famoso, conhecido no YouTube, estourou. Qual que é o segredo? Gravar com quem é famoso. Então, tipo assim... Já teve vez de eu ir lá pra Sete Lagoas, atrás do Whindersson Nunes, correndo atrás de van dele pra gravar um take com ele. Eu descobri que ia ter show do Whindersson, fui, peguei o carro sem dinheiro, sem nada. Falei, vou descobrir onde ele tá, descobri o hotel dele. E consegui. Conversei, fiz o take com o Whindersson Nunes, mas o vídeo foi mal. Falei, e agora? Camila Loures é de BH, vou descobrir onde ela mora. Bati na porta da casa dela. Vem, porque eu assisto seu canal, não assistia. Fui mentiroso ainda. Meu Deus. Eu lembro que eu... Entrar um pecadinho. Eu lembro que eu me inscrevi na hora. Na hora que eu tava na porta da casa. Caramba, ela mora aqui mesmo. Pum, entrei, me inscrevi. Porque se ela pedir pra ver, eu sou inscrito.
Aí Nossa, ela acordou, era num domingo de tarde. História louca. Ela acordou, ai, Vini, eu lembro que na época eu fazia uns boné, escrito eu vim, dei um boné pra ela e tal, na época eu dei um boné pro Fred, fui atrás também. E aí eu falei, eu acho que o segredo é esse, é tentar achar os famosos aí. E aí, olha pra você ver, 2 anos depois me surgiu a oportunidade de entrar pro canal dela. Ah, Olha pra você ver como é que é o mundo dá voltas, né? Então eu entrei pro canal dela. essa invasão lá na casa dela, lá, Ela, deu seguidores? deu tipo assim, na época eu tinha 6.000 inscritos, o vídeo deu, sei lá, 3.000 visualização. Uhum. Pra mim era visualização pra caramba, tava ótimo. Então, aí esses vídeos que davam pica assim me animava, né? Mas aí eu comecei a gravar pro canal dela, surgiu a oportunidade, eu lembro que no primeiro dia de gravação eu fiquei com todo vergonha, porque ela lembrou quem era eu, que era um... Entendeu? Você já chegou na bola, que lindinho. Exato, e eu fiquei com vergonha, mas enfim, entrei pro canal, o mundo deu voltas, 2 anos depois eu tava lá, e foi um boom também, assim, na minha carreira. Você entrou pro canal dela, pra agência onde ela trabalhava? Sim, ou no canal dela mesmo? Os dois. Entrei pro canal dela como integrante, como elenco do canal dela, sabe? Ah, tá. Porque geralmente esses canais muito grandes, eles têm um elenco formado, né? Então eu comecei a gravar com ela e falei, poxa, agora, mano, eu tô num dos maiores canais do Brasil, agora é minha chance de crescer. E aí eu lembro que na época eu ganhei seguidor pra caramba no Instagram. Tipo, eu lembro que eu entrei lá, eu tinha 10.000 seguidores e, tipo, saí de lá com 400 e tantos mil. Entendi. Então, Que loucura. deu um boom muito grande. Só que meu conteúdo era futebol e o canal dela, o público era menina. Então, meio que não convertia muito, sabe? E logo depois entrou pandemia e eu não conseguia gravar futebol mais. E aí meio que eu fui obrigado a fazer a mudança de conteúdo. Então eu abri mão do futebol de novo, meio que forçadamente. Isso me deu um baque muito grande, porque eu tava ali postando futebol, o público já acostumado. A identidade custou chegar, Custou né? chegar, e quando chegou, aí nessa época eu tava com uns 50, 40 mil seguidores, inscritos por aí. E aí eu tive que largar futebol de novo, cara. E aí foi um baque, porque pandemia e tudo mais. E aí, nessa meio tempo, aconteceu que eu saí de lá, da Camila, e assinei o contrato com uma agência de São Paulo, que em 2020 eu joguei Supercopa Desimpedidos. E quem tava lá? O Fred. De novo. Então, então aí, tipo, eu falei, caramba, mano, há uns 4, 6 anos atrás, 2014 mais ou menos que eu vi ele, eu tava lá no início do canal e hoje eu tô jogando uma Supercopa Desimpedidos aqui com ele. E minha primeira Supercopa Desimpedidos fui campeão jogando contra o Fred. Nossa. Então pensa na minha cabeça, tipo, que loucura, sabe? Então, e ele falou isso em entrevista depois, ele falou assim, cara, eu queria muito ganhar a Supercopa, mas do outro lado tinha gente que merecia muito mais, por exemplo, é o caso do Vini, que é um moleque que lá atrás eu fui gravar lá em Contagem, ele veio todo tal, e ele falou comigo, Fred, meu doido. sonho... Não é louco, Pedro? É muito louco, cara. Isso porque eu tô resumindo pra você. Aham. E ele falou em entrevista, ele falou assim que... e o Vini chegou pra mim e falou, Fred, meu sonho é um dia ser grande como você. E aí, cara, eu estava... E a Supercopa, desde o início, lá era meu sonho, sabe? Meu sonho de jogar. E a primeira vez que eu jogo, eu fui campeão. E, claro, eu chorei. Esse vídeo viralizou, eu chorando e tudo mais. Eu sou emotivo mesmo. É porque a mente do sanguíneo, né? Ela expande, né? Então eu consigo imaginar, assim... É um momento chave, esses divisores de água da vida mesmo, né? Tem uma frase, né, que o pessoal usa muito, Deus escreve certo em linhas tortas. É uma mentira do Satanás. Deus escreve certo em linhas certas. Exatamente. Tortos somos nós, É. né? As nossas escolhas, as nossas parcerias, os caminhos que a gente encontra, Deus permanece ali linear, né? E aí você foi fazendo um zigue-zague, e chegou exatamente onde tinha começado, né? Era só ter seguido essa linha. E aí hoje, mais de 1 milhão. 1 milhão de inscritos, cara. E a trajetória, se eu for te contar detalhes, é realmente de chorar. Vocês estão diante, cara, 1 milhão. Cara, é muito seguidor, mano. É muito. É muito E inscritos. qual que é o seu público maior, assim? Falo de idade?
Sexo? Que galera que é que te acompanha? É a molecada. A molecada... Meu público forte é de 8 a 14 anos. Essa molecada aí, a criançada que gosta de futebol, é meu público forte, Certo. sabe? E uma coisa que também que foi divisão de água assim, na minha vida. Na verdade, duas coisas que eu não posso deixar de citar. Que depois desse período todo, Supercopa e tudo mais, eu pensei em desistir de tudo. Porque depois que eu saí da Camila, meu canal foi caindo, despencando, mudei de público e depois eu pensei em voltar pro futebol, só que aí já não tava engajando mais. E aí, cara, começou uma pressão dentro de casa, assim, sabe? De meus pais, e aí, não tá dando resultado, porque até então eu não ganhava dinheiro. Felizmente eu tive pessoas na minha vida que foram aproveitadores, né? Eu tive empresários que só queriam pegar dinheiro e tudo mais. E, enfim, num momento bom meu financeiro, eu não pude usufruir disso, porque teve pessoas de mau caráter do meu lado. E aí essas mesmas pessoas falaram que eu não iria ter sucesso se não fosse com eles. Mas, enfim, eu lembro que eu pedi a Deus, falei, Deus, se for isso que o Senhor quer pra minha vida, não deixa eu desistir, não. E aí eu continuei a caminhada e pensei em desistir mesmo, porque eu queria mostrar pro meu pai, pra minha mãe, que aquilo ali ia dar certo, porque eles pagaram uma faculdade cara. E o sonho deles era ver eu ali trabalhando, ganhando dinheiro, né? Talvez de carteira assinada e tudo mais. Exato. Então, e eu lutando ali contra a necessidade de grana e mostrar para meus pais que vai dar certo. E meus pais meio... E aí, né? Também não entendia como funcionava, não sabia que isso poderia dar renda. E aí, cadê os frutos? Não tá dando resultado e tudo mais e tal. E eu até o último suspiro ali, eu persistindo, e até que chegou um momento chave que eu falei, eu vou desistir. Eu não aguento mais, eu vou largar. Era o momento que eu... Foi quando eu te conheci, né, amor? Eu não tinha dinheiro pra nada, Jota. Nada. Meu sonho era, tipo, ir no McDonald's. Aí você pegou R$10 emprestado com a Ana. Não, É porque a Ana tá aqui, gente. Não, Ana tá aqui. e já aconteceu sim. Tipo assim, a gente saía, e eu saía com a família dela, ela me dava o dinheiro pra me pagar, né, tipo, pra não ficar constrangido perto. Que parceiragem. Sim, e já teve um momento dela, tipo assim, no pior momento meu, cara, ela me ajudou muito, sabe? E, assim, não só ela, como todos amigos também, tudo mais, sempre tive muitas pessoas que me ajudaram, mas ela, assim, foi E eu ficava meio constrangido, não, tô começando a namorar, não tem dinheiro pra nada e tudo mais. Mas, enfim, e nesse meio tempo, cara, tentando outras coisas, e tudo dava errado tudo mais, mas o sonho ali eu falei, poxa, já não consegui ser jogador, já tive um sonho frustrado e agora mais um. Você ainda tentou umas outras profissões de beirada ou não? Você ficou batendo? Eu bati na tecla, só que às vezes eu tentava coisas assim, por exemplo, pra ter dinheiro, eu peguei canal pra editar. Mas, tipo assim, tudo no meio da internet, assim, sem tentar sair, sabe? Eu sei muito bem do que você está falando, porque eu tô nessa vibe. Pois é, cara, e eu tentei de muitas coisas, só que não era o que eu queria, e às vezes não, sabe, não dava certo, não desenvolvia. E aí, tudo caindo, engajamento, aí fiquei um tempão sem postar vídeo, eu falei, vou desistir. Aí eu lembro, Jota, que eu chorava. Quase todos os dias eu chorava, e eu gravava pra mim, e eu falava pro Vini do futuro, sabe? Uau. Eu gravava, e eu gravava chorando, falei, cara, você não vai desistir, estamos aqui passando por isso hoje, mas eu espero que um dia você vai ver esse vídeo e vai lembrar de tudo que você passou. E eu sem perspectiva nenhuma. Até que um Adilson dos Anjos, um Juninho, jogador do América, apareceu na minha vida. Ele me chamou pra conversar e falou, eu quero investir em você. Essa era a pergunta que eu ia fazer agora. E o América entra onde nessa história aí? Aí, o que aconteceu? Na semana em que eu orei a Deus, falei, Deus, eu não aguento mais, eu vou desistir. Se for da tua vontade, pra realmente eu viver da internet e eu dar certo nisso, me mostra. De alguma forma me mostra, porque eu estou esgotado e eu não aguento mais. Não aguento. Passou uma semana, o Juninho me chama. O Juninho me chamou e ele falou, Vini, cara, eu tô te acompanhando. E olha pra você ver que legal, Jota. Eu tinha gravado com ele há um tempo, isso era em março pra abril. Eu lembro que em novembro do ano anterior eu tinha gravado com ele e ele gostou muito de mim. Ele falou que viu algo diferente em mim e gostou muito de mim, pediu meu contato e tudo mais. Fazer igual na escola. Eu sei o que foi Jesus. Exatamente, ele é cristão. Ele é, né? E aí eu lembro que chorando, na época
tinha surgido a oportunidade de eu ir fazer um jogo com Desimpedidos lá em São Paulo. E eu não tinha chuteira pra ir e não tinha como comprar chuteira porque eu não tinha dinheiro. E cheio de dívida. Porque eu mantinha meu sonho pegando o cartão do meu pai e tudo mais. Então eu ficava endividado. E aí eu lembro que no final de um jogo do América que eu tinha ido, ele arrancou a chuteira do pé e me deu. Uau! Ele arrancou a chuteira do pé e me deu. Que foi a chuteira que eu precisava. Que eu ia me endividar de novo pra comprar uma chuteira. A chuteira que eu precisava pra jogar. E aí, cara, eu devendo. E eu tinha data pra pagar o cartão. E ele me fez um Pix. Dias antes de vencer o cartão. E ele falou pra salvar o leitão aí no final de ano. Mal ele sabia que era pra pagar uma dívida. Uau. E era o valor exatamente. Espontâneo, você não tinha Não, desabafado? nada. Eu nem esperava que ele poderia me chamar assim do A nada. resposta é que eu E aí- vivo de milagre, né? E aí passou o tempo. Aí nesse período aí disso ter acontecido janeiro até abril, cara, foi um período de desespero assim na minha vida. E foi quando ele me chamou e falou: eu quero investir na sua vida. Qual que é seu sonho? Qual que é seu alvo? Qual que é seu objetivo? Onde você quer chegar? E aí ele foi lá em casa, fez uma reunião comigo, conversou com os meus pais. E aí, cara, foi de onde tudo mudou. Que aí eu falei, Que cara, ano foi esse? isso foi 2022. Pós-pandemia. Pós-pandemia, total. E nisso, no ano de pandemia ali, eu quase não postava nada. Foi o ano assim que eu fui arrastando. 2022. A pandemia foi na virada de 2020 para 2021. Então, no final de 2021, tava um caos ainda. Sim. E nessa época eu lembro, velho, eu acho que meu canal não tem solução mais. Ou eu volto a gravar pra um canal muito grande, ou não sei o que vai acontecer, mas eu tinha essa esperança de um dia voltar a gravar pra um canal muito grande, sabe? Tipo, de aparecer num canal muito grande. Enfim. Aí o Juninho apareceu na minha vida, cara. E eu recomecei ali, sabe? Ele falou assim: eu quero te ajudar, eu vou investir na sua vida. Eu vou te abençoar. E aí que tudo mudou. Que aí ele comprou câmera, comprou equipamento, reformou meu escritório. Comprou um tanto de coisa, me deixou... Ele me perguntou: o que você precisa pra crescer? O que você precisa? Deus. Pagou editor, pagou gente pra trabalhar comigo, pagava designer. Me deu toda a estrutura, mais do que necessário, pra me E poder... deixa eu só abrir um parênteses, por favor. A minha mente, ela dilata muito, né? E se eu perder o raciocínio? Quem ouve a história do Juninho chegando na sua vida, quem que vai pensar? Ai, que sorte. Ai, podia cair... Eu preciso de um Juninho na minha vida. Não é o primeiro pensamento que vem na hora? Sim, É o primeiro. Só que a gente não pode ignorar toda a persistência, exato. toda a resiliência. Eu vou chamar de teimosia, mas não é teimosia pejorativa. Pejorativa da insistência. É que tem algo aqui pra mim. Porque você falou que você fez um conteúdo com ele. Então você teve que... Chama daqui, Sim. chama dali, busca daqui, portas se fecham, né? E muita tristeza. Você falou até uma possível depressão nessa história aí, angústia. Não caiu do nada. Não. Hoje, quando você olha pra essa trajetória e aí você contando aí, né? O coração da gente queima, mano. É muito doido. Você consegue perceber de que teve total interferência, não só de Deus, mas dessa visão, desse propósito que Deus tinha colocado? Jota, todo dia eu agradeço a Deus e falo que se não fosse Deus na minha vida, nada disso teria acontecido. Nada. É fruto das minhas orações de desespero, de falar: Deus, eu quero, mas não sei o que fazer, me ajuda. E seja feita a sua vontade acima de tudo, mas eu tô desesperado, Deus. Tô desesperado, não sei o que fazer. E aí, cara, eu sei que isso é totalmente a mão de Deus, sabe? E eu sei que sem Ele, nada disso teria acontecido. Porque se for olhar realmente aos olhos humanos, isso é um milagre. É um milagre. Totalmente um milagre. E aí, o Juninho ter entrado na minha vida me despertou de novo. Me reacendeu as esperanças. E aí eu falei: agora é a hora. Agora eu vou entrar de cabeça, vou me dedicar. E falei: poxa, eu me dediquei anos sem ter de onde tirar, sem retorno nenhum. E agora que o Juninho tá apostando em mim, cara, agora é o momento. Vou me dedicar. E aí foi onde que eu voltei com futebol. Voltei a construir os sonhos. Meus pais animaram porque viu ali que
Viu, Tava né? acontecendo, que tinha um cara ali... A mão de Deus é maravilhosa, né? Quando a mão de Deus chega, desperta, né? Desperta Não, tudo, né? e quando vê uma pessoa de Deus também, porque eu já tive várias promessas furadas. Isso é Já importante. tive várias promessas furadas e várias promessas que eu chegava com meus pais, pai, o cara falou que vai fazer isso, tal, tal, pai, não acontecia. Ó, agora apareceu um cara que me prometeu isso, ele falou que vai fazer isso, tal, não acontecia, Caramba. sabe? Então, muitas coisas foram acontecendo que foi minando as esperanças, sabe? Uhum. Minando, tipo, não vai dar certo. É porque a gente tem tanto desejo que aconteça. Cara, você tá falando aí, tá passando um filme na minha mente. A gente tem tanta esperança que aconteça, tanta esperança, que quando parece que vai acontecer, você já tá tão cheio de esperança que você consegue ver verdade onde não tem verdade. Sim. Você consegue ver um futuro promissor onde não tem futuro promissor. Você consegue ver integridade onde não tem integridade. Você consegue ver até fluir de Deus onde não tem fluir de Deus. Né? A verdade é verdade, a mentira é mentira, mas um coração assim... Jeremias fala, né, mano? Quão enganoso é o coração do homem. Então o coração tá ali tão cheio de expectativa que o coração nubla, camufla as coisas. Mas em um determinado momento chegou algo que testificou para todo mundo, né? Sim. Porque quando é de Deus, testifica para todo mundo, né? Encaixa perfeitamente. A bênção do Senhor não acrescenta dores mesmo, né? E aí ele veio, sabe, daquela forma e me dava uma quantia todos os meses pra me manter e manter o canal, pra me não desistir. E aí, cara, me deu aquela injeção de ânimo. E de lá pra cá que as coisas foram voltando aos poucos, sabe? E até que final de 2023, ano passado, mais precisamente em setembro, me chama um cara chamado Enaldinho. Uau! E A gente tá falando de quantos mil seguidores? Quantos a milhões gente tá mesmo? falando do maior do Brasil. Não. A gente tá falando de 36 milhões de inscritos. E o Eu maior todo youtuber, humilde, quantos mil? Ridículo, né? Milhões. o maior youtuber do Brasil. E, cara, ele me chamou e falou, Vini, tô precisando de gente pra compor meu elenco. E já ouvi falar muito de você. Eu já conhecia ele, só de ouvir falar, até mesmo pelo fato de eu ter participado do canal da O Camila. conteúdo dele não é futebol. Não é futebol, mas o público é o mesmo, por ser meninos. Uhum. E aí, ele já me conhecia. E aí, lembra que eu citei de lá atrás pensar, poxa, eu queria tanto voltar para um canal grande, cara. Ser visto de novo, sabe? Ter essa oportunidade de vivenciar isso. E o Enaldinho me chama, fala, cara, eu tô precisando de gente para compor meu elenco. E você tem interesse? E na hora, meu olho já encheu de lágrima. Meu Deus. Falei, cara, tô com você. E desde então, desde setembro, eu entrei como integrante do canal dele. E aí que as coisas realmente alavancaram de forma inexplicável, sabe? De Deus realmente falou, ó, agora eu tô no comando das coisas. Não vou falar parceria, mas essa aliança sua com o Juninho Permaneceu. permanece, né? Permaneceu, né? Permanece até hoje. É um amigo já, né? É um Já. amigo. Então, desde então, e em setembro eu tinha 400 mil inscritos. Em E o setembro. América, cara. E aí o América, vamos lá. O América foi o seguinte, com a minha proximidade, né, com esse apadrinhamento do Juninho comigo, eu comecei a acompanhar os jogos do América. Na verdade, eu tenho um carinho pelo América. Dá pausa. A pergunta que não quer calar. Você sempre foi americano? Cara, meu pai é cruzeirense. Só que A minha cara, como é que tá aqui? desde que eu comecei a trabalhar com futebol, eu não comecei a não ser aquele cara torcedor fanático, sabe? E então, tipo, meio que eu não... sabe, gostava, mas eu tinha um carinho especial pelo América, porque eu sempre tive amigos lá, que jogaram lá. Já fui lá assistir treino, lá da casa dos meus pais, dá pra ver o CT, então eu lembro que meu pai na época comprou um binóculo, a gente ficava vendo o América treinando. Fui criando aquele negócio. O cara também, né, mano? Ô, Oswaldo, torcedor do Cruzeiro, dando binóculo pro filho assistir o América. Você semeou, hein, cara? Você semeou pro América. Eu ia nos jogos do América em 2015, quando eu tava na faculdade.
Eu ia em todos os jogos do América, ia em todos, sozinho. Pegava o ônibus, ia lá pra Independência e tudo mais. Então, assim, eu sempre tive um carinho pelo América. E quando o Juninho entrou na minha vida, ele me dava ingresso pra mim nos jogos. Nó. E aí eu e a Ana ia em todos os jogos. Acabou. Ia só pra assistir. Até que... só que, Tinha né, dinheiro, e quando tinha. Mas aí, o que acontece? Eu postava, né? Jogo do América lá. E aí, certo dia, me chama um pessoal do marketing do América. Olha. Me chamou. Pegaram meu número lá. Vini, a gente tá percebendo que você tá indo nos jogos. Você é americano? Eu falei, sou americano. Nisso aí, eu já... De cabeça no América já. Entendeu? Já gostava, sempre gostei do América. E com o Juninho... Aí, sou americano. Cara, é o seguinte... a gente tá com uns projetos com influenciadores. E a gente gostou do seu perfil. A gente queria ver se você tem interesse em participar com a gente. Cara. E tal. Eu falei, não tenho, claro. Cara, que virada, né? Que deu, né, mano? De repente, uma coisa atrás da outra. E aí eu falei, não, tenho, claro. Isso início de 2000 e... Início do ano passado, 2023, me chamaram. 2023. No início de 2023 me chamaram, eu falei, não, participe. E até então, a gente começou a trabalhar junto, porque o América tem uma torcida muito pequena. Então, meio que eu sou o único influenciador que tem números assim do América. Então, um dos caminhos que eles escolheram trilhar é investir em influenciador. Então, os caras me propuseram a trabalhar com eles, sem o influenciador do clube. Doideira. Aí conversei com o Juninho ficou feliz, né? E o Juninho conversou lá com o pessoal da diretoria, falou, não, esse aqui é meu menino e tal. E até então não tinha nada de financeiro. O Juninho falou, aproveita a oportunidade. Olha aí. Não pensa no dinheiro e aproveita a oportunidade. E aí, cara, comecei a trabalhar. Aquela frase doída, né? Não pensa no dinheiro agora. Mas Quem entende é só quem tá no sonho, Sim. você sabe, né? É só quem tá no sonho. Mas aí eu falei, pô, tô atrelado a um clube grande, tô no meio do futebol, pô, vambora. Fiquei felizão com a proposta deles, né? E aí, cara, as coisas foram estreitando. Comecei ali tirando foto, modelo, lançamento de uniforme, foi conversando ali. Quando pensa que não, eu já tava fazendo conteúdo pra Coelho TV. E aí, quando pensa que não, eu já tava sendo jornalista lá. E quando pensa que não, o trem foi estreitando, os jogadores me conhecendo, tal. No final das contas, até os projetos do seu pai e de sua mãe começaram a se cumprir, né? Que você tava ali de jornalista, Exatamente. né? E final das contas, em janeiro desse ano, eu assinei um contrato de 1 ano com a América. Eles, graças a Deus, assinaram o contrato comigo, né? Aí já envolve a parte financeira também. E hoje, assim, hoje eu sou oficialmente o influenciador oficial do clube. Então, tenho um contrato com eles, tenho credencial nos jogos, Olha, assim. Então, tipo assim, os jogadores me conhecem, gravo com os jogadores, Nossa. gravo no Independência, faço conteúdo pra Coelho TV, sabe? Então, assim, já tô envolvido já lá dentro. Uau. Tudo começou lá atrás só por causa do Juninho, uma coisa foi puxando a outra. Juninho, América, o Aí o Enaldinho. Ronaldinho agora. Que coisa maravilhosa. Ó, a gente já entendeu, né? Quem é o Vini, o trabalho, a forma com que Deus foi generoso com você. Eu preciso agora levar essa conversa para um campo assim bem bíblico, bem profético, que é o que está queimando no meu coração com a sua vinda aqui. Mas essa conversa não vai poder ficar só entre nós. Nós vamos dar uma adocicada nessa conversa. Por quê? Porque tá chegando o nosso parceiro de todas as sextas-feiras. É claro que eu tô falando da Conexão Açaí. Roda a vinheta que quando voltar aqui essa mesa vai estar coisa de Jesus. Vem! Tcharam! Conexão Açaí, Vini. Eu acho que não é novidade pra você não, né? Nossa, eu vou falar, Patricão já ganhou dinheiro comigo, tá? Patricão? Ah. Patricão, olha aí, Patricão. Você conhece essa dupla aqui, Patricão? Gente, deixa eu falar, ó.
Patrick e toda a companhia da Conexão Açaí tem feito as nossas alegrias aqui, né? Porque não é só gostoso, não. Tem variedade, tem assim um atendimento top demais, a atmosfera, o clima, a rapaziada toda. E aí você tá aí assistindo e tá assim, poxa vida, eu queria muito experimentar desse açaí. Onde eu consigo, Jota, Conexão Açaí agora? Primeiro de tudo, iFood, né, Zezé? Você vai lá, eu tô falando longe do microfone, né? iFood, né, Zezé? Você vai lá no iFood, escreve Conexão Açaí, mas presta atenção, essa logomarca aqui, ó, né? Não vai na genérica, não. Vai nessa daqui, Conexão Açaí. Ô Jota, eu quero conhecer as dependências, deixa eu ver, como é que é a rede social dos meninos? Aí, ó, tá até aqui embaixo, ó, vai lá, ó. Conexão Açaí _. Dá uma conferida. Primeiro, que povo bonito, hein? Que povo bonito. Eu tô profetizando a vida de alguns, tá? Mas tá beleza. Que povo bonito, hein? Não, Jota, agora acabou. Eu quero ir lá no Conexão, no local. O que eu faço? Aí você tem que morar aqui nas dependências ou do Pedra Azul ou do bairro Cabral. Já tem 2 lojas. Isso aqui vai virar franquia, tá, cara? Verdade. Profetizo sobre a sua vida, Patricão. Uma franquia. Eu só sei que pra onde a nossa conversa tá indo, isso aqui vai ser uma excelente companhia. Por quê? Eu até abri aqui a minha Bíblia, eu não vou ousar ler, porque eu fiz o favor de esquecer o óculos em casa. Eu abri em 1 Coríntios 10, quando diz assim, olha, posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Diz também o texto, em outro versículo, quer comais, quer bebais, façai tudo para a glória de Deus. Quando a gente pensa em influência digital, em youtuber, é impossível a gente não desassociar o evangelho, o cristianismo desse mundo de celebridade, de fama, de sucesso, garotas, dinheiro e por aí vai, né? Todas as vertentes desse mundo do show business, principalmente do digital. E não tem como fugir dessa pergunta. O cara tá lá assistindo agora, menino lá 10 anos, 12 anos, 11 anos, e a mãe tá lá do lado agora, falando a mesma coisa que os seus pais falavam, não vai pra esse lugar, só má companhia, é só gente doido, é só fumador de orégano e cheirador de bicarbonato, e por aí vai afora. E aí esse menino tá com o coração queimando também. E aí ele ouve o seu testemunho, né? Porque isso é um testemunho, isso não é uma história, isso é um filme, mano, faz um filme, Netflix, compra fácil, hein? E ele fala, meu Deus, eu também quero. Mas como que você consegue chegar aqui aos 28 anos de idade? Né? Você falou que você tá nessa há 8 anos já, né? Sim. Mantendo a sua fé em Jesus. Porque eu convivo junto com vocês, e eu sei que você é um menino de Deus. Né? Já até trocamos algumas figurinhas nesse aspecto, de ter que fugir mesmo da aparência do mal, de ter que dizer alguns nãos. Pra quem tá em casa agora, te vendo na lente da verdade aqui, tem perigo? Tem que tomar cuidado? Quais foram as ferramentas? Eu tô fazendo um monte de perguntas porque eu vou começar aí, tá? Como foi que você se blindou? Como foi? Teve a mão do pai, da mãe, né, da esposa? Como foi pra se sustentar em Jesus até aqui? Você lembra que eu comecei o podcast hoje contando a história de Sansão? Sim. Sansão total infiltrado do Senhor na terra dos filisteus. Por isso que eu disse, você tá no meio de uma galera que rasga a nota de 200, tá? Sim. Né? Como que isso não entrou no seu coração e não te tirou de Jesus? Então, você me perguntou sobre se tem perigo. Tem, e muito. Muito perigo. Graças a Deus, eu nasci num lar cristão. O ensinamento bíblico que eu tive, a base familiar que eu tive foi muito boa. Isso é algo que eu não posso reclamar e que me deu bastante princípio, né? Então, uma coisa que eu tenho é princípios, graças a Deus. Isso muito por conta da minha família, né? Ter nascido na igreja e tudo mais. Mas eu aprendi isso talvez de uma forma da pior forma. Eita! A fama, ela mexe muito com a cabeça da gente. Ainda mais quando tudo acontece rápido, que foi o meu caso.
né? Quando lá atrás eu entrei pro canal da Camila, eu não imaginava que as coisas iriam acontecer tão rápido. Que coisas? Ganhar dinheiro? Não. Ganhar fama, reconhecimento. De tipo assim, seguidores. Pá, 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 pá. Você sai na rua, o pessoal te parar. Pá, 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 que trem que você fala nu. É difícil a cabeça humana processar isso em tão pouco tempo. Então, é fácil você perder o foco de Jesus. É muito fácil. Muito fácil mesmo. Mas, eu, nessa época, talvez eu tenha perdido um pouco. Até mesmo, talvez, pelo fato do anseio de querer tanto aquilo, que eu acho que eu deixei Jesus em segundo plano. Então, assim, eu senti que nessa época eu não dava bom testemunho. Infelizmente. Entendi. Sabe? Nas minhas atitudes, até mesmo em questão de postura, né? De forma de agir e tudo mais. Igreja, falhei bastante. Foi uma época que realmente eu fiquei um pouco distante. Não digo desviar, jamais, mas distante. Quase um pezinho, Entendi. entendeu? Então, assim, essa época realmente eu falhei. Porém, eu aprendi, sabe? E aí, quando eu saio disso e caio, eu entendi que eu não sou nada. Entendi. Eu entendi que tudo é passageiro. E aí, eu estava num patamar de números de reconhecimento elevado e caí. Meio que eu voltei na estaca zero. Ou seja, eu acho que uma das piores coisas na vida do ser humano é quando você regride. Eu acho que em qualquer coisa, seja financeiramente, seja profissionalmente, seja... Enfim, é igual o ditado que eles falam, né? Se você come picanha e depois você não quer mais comer outras coisas, você quer... Então, quando você tá num patamar elevado e regride, isso mexe muito com a gente. E eu regredi. Mas Você falou de depressão, foi nessa Exato, época aí? foi isso aí. Porque eu tinha números, tinha aquilo tudo e tudo acabou de repente, tudo caiu. Só que aí talvez foi o momento que eu falei, puxa, eu não sou nada, cara. Eu dependo de Deus. Dependência. E eu, sabe, às vezes eu, lá em Mateus, colocar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Eu não coloquei em primeiro lugar. Eu coloquei outras coisas, eu queria agradar as pessoas, eu queria fazer todas as coisas. Mesmo sabendo que eu talvez não deveria, mas fazia por, às vezes, com medo de perder aquilo. E perdi. Só que nessa perca foi onde eu falei, não, Deus, se o Senhor me deu outra oportunidade de crescer, de voltar, eu quero honrar o teu nome. E hoje é o que eu priorizo. Hoje, assim, graças a Deus, e teve pessoas que falaram, ó, Deus vai te colocar em lugares altos. Você vai sentar em mesas com pessoas reconhecidas, mas nunca deixe de honrar o nome dele. Sim. Né? Então, e lá atrás, Jota, olha, eu lembrei de uma história aqui interessante que... Olha que loucura. Teve uma vez que logo no início, quando eu tava entrando lá na Camila, eu ia num jogo do Cruzeiro e América. E eu ia no camarote, no Mineirão, semifinal de Campeonato Mineiro. Só fazendo um parênteses aqui pra chegar no assunto. E aí a Camila falou, olha, vai ter uma... Ela não é cristã, mas... Ela é cristã, na verdade, não era, né, de frequentar e tudo mais. Ela falou, ó, vai ter uma célula aqui em casa com o pastor Lucinho. Pastor Lucinho da Lagoinha. Uau! E aí eu falei, e agora? Vou no jogo, vou na célula. Falei, vou na célula. Fui. E nessa célula, pastor Lucinho, eu chorando, não conheci ninguém ali, né? Era no início mesmo. Conhecia poucas pessoas. Eu chorando, o pastor Lucinho de costas, no centro da roda, ele vira. Pum, você, jovem. E falou comigo. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Não se deixe levar pela fama. E você vai estar no meio de famosos. Era algo assim, sabe? E só que não esqueça de onde você veio. Do Deus que é na sua vida. Deus não deixa no engano nunca, né? E, cara, nessa época, depois de tudo, eu chorando em lá, falei, nossa, que loucura.
E depois de tudo isso que aconteceu, cara, eu caí, dei mau testemunho e tudo mais. Passou aquele período todo. E hoje, com a oportunidade que eu tenho de estar no auge, de estar até melhor do que antes, não digo auge, que eu ainda espero que o auge chegue, né? Amém, Chegue. né? Mas assim, hoje eu já não vou dizer, não me iludo mais, sabe? Eu sei que isso não é tudo. Né? Maturidade. Mas eu aprendi errando, eu aprendi caindo, eu aprendi falhando. E é uma oração que eu faço todos os dias. Deus, eu quero pregar todos os dias, mas às vezes até sem abrir a boca. Eu quero que as pessoas vejam o Senhor em mim sem precisar falar. Deus, me dê sabedoria para me controlar as minhas atitudes, as minhas falas, e que eu dê bom testemunho, que as pessoas vejam algo de diferente em mim, às vezes sem precisar de abrir a boca. Isso. Porque eu sempre lembro do que aconteceu lá atrás e eu não quero cometer o mesmo erro hoje. Então, querendo ou não, foi bom eu ter passado aquilo para que hoje eu esteja preparado para viver o que eu estou vivendo. Uau. Se eu vivesse o que eu estou vivendo hoje, naquela época, eu acho que desandava. Olha isso. Desandava. Deus sabe o tempo de todas as coisas, né? Exato. E a conclusão que eu tiro que aquilo foi uma preparação para o que eu tô vivendo hoje. Então, assim, hoje eu tô lá no Inaldinho, né? Tô no meio de pessoas, assim, então... E hoje você acredita que as pessoas conseguem te ver nesse meio, que é sim um meio secular? Quando eu digo meio secular, né, não tô falando que é um meio profano, não. Tô dizendo assim, não é um culto, não é voltado para a pregação. Sim, do que é um meio evangelho. fácil de desvirtuar. Isso, exato. Quando eu digo assim, você hoje, né, nessa sua maturidade que você chegou, as pessoas conseguem falar assim, gente, o Vini, maneira aí, porque o Vini é de Jesus, não toca no menininho de Jesus, não. Exato. A gente às vezes não consegue ter essa autoanálise. A gente só consegue perceber quando as outras pessoas falam. E eu consegui perceber isso através de outras pessoas. De pessoas virar e falar pra mim, cara, você é diferente. Amém. Você tem um coração bom, você é puro. Às vezes a pessoa não entende que aquilo é Jesus. Uau. Mas ela fala características de quem tem Jesus. E é algo que eu fico feliz. Falo, Deus, eu tô concluindo meu objetivo. Isso. Que as pessoas às vezes não vai conseguir falar que é Jesus, que é o Espírito Santo, mas vai sentir o que é, sabe? Então eu vejo pessoas falando, pô, o Vini é da igreja. Não fala isso não. É o meu modo de falar. Vejo mães falar, olha, eu deixo meu filho assistir seu canal, porque eu vejo que seu canal não tem palavrão. Então eu vejo os vídeos com meu filho e eu deixo ele assistir tranquilamente, porque eu sei que ele tá vendo coisa boa. Então isso tudo que as pessoas vão falando, da igreja e tudo mais, o Vini você é diferente, cara, não, eu gosto, é bom estar com você e tal. Então eu vejo, poxa, eu consegui mudar isso, sabe? E isso é maravilhoso. E até mesmo na minha vida profissional, em tudo, semana retrasada mesmo, cara, eu recebi uma proposta de publicidade da Brahma. Oh. E eu falei, não vou fazer. Não vou fazer porque o dinheiro não é tudo. É sobre isso, cara. Eu não sabia desse episódio, mas é pra onde eu ia ir. Vai chegar as propostas. Sim. Né? Portas vão se abrir, conexões vão ser feitas e em algum momento ela vai bater de frente com a fé que você professa. E as pessoas, elas são muito místicas, muito religiosas no tocante a essas expressões do crentez, né? Quando a gente fala fé, nós não estamos falando só de crer em algo. Estou falando da fé de... Eu estabeleci tudo que eu sou em cima de algo que eu acredito. Se por causa de uma proposta eu abrir mão dessa fé que me alicerçou em algum momento, eu estou dizendo nas regiões espirituais assim, vai bambear. Esse lugar aqui vai cair. E muito, né? Você disse que você é seguido aí por muita criança e adolescente. Eu preciso, né? Já caminhando para o final da nossa conversa. Eu preciso levar esse entendimento para quem está em casa assistindo, né? Para quem está acompanhando a gente. Dá para ser um profissional de youtuber. Dá para ser um profissional... Eu tô ali, fazendo live no TikTok. Eu resisti demais ao TikTok.
que o TikTok... Cara, eu tinha uma pirraça do TikTok que só Jesus. E hoje, cara, você não tem noção do quanto Deus me usa entregando palavras, cantando canções. No meio daquela confusão do TikTok, tem gente que para e fala... Eu vi Deus em você. Então, dá pra ser, né, mano? Dá pra ser moderno, dá pra ser descolado, dá pra ser famosinho de internet, mas sem perder a essência. Sim. E aí, pra um menino deslumbrado lá, porque eu acredito que um dos maiores problemas dessa geração é o valor comparativo. Fulano fez... essa igreja deixa, esse pastor aí, essa cantora desviada gospel aí, ela falou que pode. E aí? As referências vão afunilando e vão terminar onde? Exato. Antes eu tinha muito esse pensamento, todo mundo tá fazendo, eu tenho que fazer. Né? Eu tenho que, não posso ficar de fora disso aqui, independente do que era. Hoje eu penso o seguinte, não é porque todo mundo tá fazendo que eu tenho que fazer, porque se Deus me colocou aqui, Ele vai fazer acontecer independente se eu seguir os outros ou não. Uau. Ele vai fazer acontecer dentro do plano dele. E foi o que aconteceu quando eu falei, eu não quero mais seguir a modinha, né? Fazer o que não me convém, o que não vai agradar a Deus. Ele fez acontecer. Ou seja, eu tirei a confiança do que eu achava que era bom e depositei confiança nele. E foi o melhor pra mim, sabe? Então, assim, eu fico muito chateado, sabe? Em pessoas que falar os jovens de hoje em dia, com essa geração de influenciador de YouTube, tudo mente vazia. Não, cara. Não é, sabe? Hoje é meu ganha-pão, é minha profissão e é a ferramenta que Deus me deu pra E ainda é uma ferramenta evangelística, né? Então... Olhando esse panorama todo da sua história, você consegue ver que muitas portas foram fechadas, que muita gente foi... vou falar isso, instrumento do caos, não, mas muitas pessoas atrapalharam o progredir por uma intervenção de Deus também. Você acha que Deus falou assim, não dá, não é a hora, não é essa pessoa, e Deus, e é louco isso, porque Deus deixa você passar por aquele momento, Deus deixa você ter um vislumbre, depois que aquilo desintegra diante de você, você fala... Exato. O Espírito Santo, né? O infalível Espírito Santo já tinha avisado que não ia dar, né? Que ia dar ruim, né? Aconteceu muito isso comigo, muito. E na época eu ficava sem entender por quê, mas hoje eu entendo que tudo foi pra me aprender. Tudo foi pra me preparar pra hoje, entendeu? Então era necessário ser desse jeito, sabe? Igual eu falei, talvez se não fosse assim, eu não estaria preparado pra viver isso tudo hoje, sabe? Acho que era Deus falando, ainda não tá no momento certo de você receber o que eu tenho pra você. Eu vou te preparar primeiro. Vai doer, mas você vai estar preparado pra receber no momento certo. Então hoje eu entendo isso, sabe? E eu me policio bastante pra não falhar mais, sabe? De realmente falar, Deus, eu aprendi com os erros e não quero cometer isso mais. Me ajuda. Eu sou ser humano, então eu peço ajuda a Deus, porque se eu for confiar em mim, eu vou falhar. Então, assim, eu fico feliz de ver o retorno das pessoas falando, sabe? Sei que ainda eu falho em muitas coisas, é um eterno aprendizado, mas... Senão a carruagem de fogo passa e te leva, você sabe, né? Sim, você fica cansando demais. Mas eu tô feliz, sabe? De ver tudo que eu vivi e onde que eu cheguei e o que Deus tá promovendo na minha vida. E, assim, é aquilo, né? Você é a favor das pessoas ir pregar na boate? Você é a favor das pessoas entrar em lugares para falar de Deus? Por que não na internet também? Né? Então eu vejo assim, hoje eu sou um representante de Cristo na internet. Quando eu escolhi a história de Sansão para começar, porque se fosse nos dias atuais, alguém ia falar que Deus estava doido. Como assim você vai santificar um cara... Né, o Nazireu era separado, né? Era alguém que emblematicamente estava bem mais perto de Deus do que geral, né? E aí você vai pegar essa pessoa e você vai colocar na terra dos filisteus? Exatamente por isso que Deus colocou ele lá. Porque Deus havia separado. Alguém vai dizer assim, mas ele caiu. Tá, ele caiu, mas na onisciência de Deus, Deus sabia que ele era capaz. Deus não jogou ele na cova, não, sabe? Para as cobras, não. Deus sabia que o cara tinha o potencial de ser um infiltrado.
Qual é o grande problema que eu vejo particularmente? Tem muita gente querendo romper essas 4 paredes, né? Fala-se muito isso hoje, né? Romper as 4 paredes da igreja. Só que sem ser separado. Como que eu vou romper as 4 paredes da igreja para pregar, vou falar doido, carnaval, um bloco de carnaval, ou dentro de uma boate, ou dentro de uma boca, se não existe separação? Hoje, você maduro, você assume uns desafios mais punk. Eu sei que nem todas as conexões, nem todos os lugares é templo, né? Tocando worship, não é. Tem lugar que a coisa, né? A atmosfera é mais densa. Mas tendo a maturidade, entendendo que você é separado, dá pra ir. Só que tem gente que não é separado. Que sabe que não é separado. Que sabe que não tá pronto. Porque, mano, pega na história da Bíblia. Quantos foram os que Deus separou, consagrou, ungiu e mandou ir para a terra de estranho? Eu vejo Moisés, né? Moisés lá no palácio. Depois tem José também lá com a mulher de Potifar. Depois vai vir um Daniel da vida. E aí agora, né, tem Sansão também que a gente estava citando. Não é para todo mundo, cara. Ser um infiltrado não é para todo mundo. Você se considera esse infiltrado hoje maduro? Sim. Eu acho assim, que o evangelho é renúncia. Só que eu acho que nem todo mundo quer pagar o preço da renúncia. Por medo, às vezes, de perder uma oportunidade, né? E às vezes a gente não deposita a confiança em Deus como deveria depositar. O exemplo que eu tava te contando, eu recebi uma proposta da Brahma, de publi, e, pô, é dinheiro. Ajuda. Meu Deus. Só que eu falei, não vou. E o confiar em Deus é isso. Uma semana depois, eu recebi uma proposta de publi da Pepsi. Com valor maior. Então, E aí, na hora que chegou a proposta da Pepsi pra mim, eu lembrei da Brahma uma semana atrás. Falei, cara, Deus é maravilhoso, sabe? Que testemunho lindo. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é você realmente renunciar, sabe? Falar, não, se posicionar. Eu sou de Jesus, não tem por que fazer isso. Independente da proposta, independente do que for, isso aí não me convém, não vai de acordo com meus princípios. Entendeu? Então, eu creio que se eu falar não pra isso, Deus vai abrir outras portas, porque a minha confiança não é nessa oportunidade, é no que Ele tem pra mim. Então, eu acho que é essa linha de raciocínio, sabe? É entender que Deus está no controle. Porque a partir do momento que eu faço as minhas vontades, eu tô tirando Deus da frente do controle. Uau. Então eu prefiro deixar Ele, entendeu? E aí eu vejo que as coisas vão encaminhando quando eu deixo Deus no controle. Por mais que às vezes o humano fala, poxa, é uma oportunidade, pô, é um dinheiro. Mas você fala, não, o que tá em mim é maior, não vale a pena me corromper. Meu Deus do céu, hein, gente? O não de um dia se torna a porta aberta de alguns dias depois. A gente vai terminando esse papo por aqui hoje, daqui a pouquinho eu vou me despedir do Vini, mas eu quero trazer algo ao seu coração. Você tá aí agora, ou na sua casa, no seu trabalho, na escola, na rua, no computador, na televisão, não sei onde você está, mas o intuito desse podcast não é só trazer os meus amigos aqui para trocar uma ideia, é esclarecer, trazer vida a lugares que estão adormecidos, que estão mortos, mas sempre com muita esperança, com muita fé. E que esse programa tenha elucidado, trazido luz para você que sonha, para você que tem projetos. Talvez o Vini nem tenha noção do quanto ele foi boca de Deus falando para mim hoje. Para minha casa. Eu arrepiava o tempo todo, segurei as lágrimas aqui para não chorar em alguns momentos, história maravilhosa. E eu sei que essa palavra também chegou ao seu coração. E aí você pensa, puxa, Jota, que podcast especial, hein, cara? Que programa especial. Eu quero participar disso aí de alguma maneira. Simples, você pode participar e não é só vindo aqui não, tá? Você pode participar daí, de onde você está, abençoando as nossas vidas, patrocinando, semeando uma semente
Como que você vai fazer isso? Tá vendo aqui ó, na tela? Tem um código Pix, é um telefone, número de telefone, 319-7209-3465. Ao lado também tem um QR Code. Você vai escolher um valor e você vai nos abençoar para fazer com que esse programa chegue ainda mais longe. Você ouviu o Vini contando aqui de pessoas que Deus usou para impulsionar, para fazer com que o sonho dele fosse ainda maior? Deus falou ao seu coração hoje? A história do Vini alavancou a sua fé? Então você também pode alavancar a nossa visão, o nosso projeto, o nosso sonho. É só você nos abençoar de alguma forma, lembrando que este número de telefone também é o número de telefone lá da agência para você nos convidar para ir cantar na sua igreja, pregar na sua igreja, no seu congresso, na sua conferência, velório de sogra. Mentira, velório de sogra não, gente. Eu vou também. Mas ó, sério mesmo, me chama para eu ir aí. Quero terminar essa noite, esse papo maravilhoso, agradecendo primeiro meu best friend Pedrão e o pessoal da OnLive Studio. Essa caneca aqui, hein? O pessoal da OnLive Studio fazendo com que isso daqui aconteça, fazendo com que isso daqui seja real. É muito bom saber que Deus se utiliza de pessoas tão profissionais e tão carinhosas com os nossos projetos. Obrigado, Pedro, OnLive Studio. E eu quero agradecer também Pastor Petrus e pastora Miriam, os pastores aqui da Quadrangular 316, no bairro Arvoredo 2, aqui em Contagem, porque eu não sei se você sabe, os estúdios do Com o J Pod é exatamente aqui no prédio da Base de Missões Urbana da Igreja do Evangelho Quadrangular. Esse espaço aqui está nos abraçando e fazendo essa mensagem chegar até você. Eu te espero na sexta-feira da semana que vem, 8 da noite, com mais um convidado, com mais um papo. Mas antes de eu ir embora, quero te agradecer, amigo. E eu que agradeço que pelo papo convite. Bom. Obrigado, e vou estar acompanhando. Espero, quem sabe, um dia voltar aí com mais experiências. Mais experiências, e traz o pessoal também, né? Traz o Juninho, traz essa turma para compartilhar, porque tem muita gente com um sonho engavetado, e eu acredito que a Bíblia por si só ela prega, mas o testemunho Sim. de fazer com que a Bíblia passe através de nós também ganha muita gente, é muito coração. É isso, é colocar Deus em primeiro lugar. Se tem um sonho, foca nele, persiste, porque quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, foca no que você quer, mas lembre-se que Deus tem que estar na frente. Obrigadão, Vini. Obrigado, Ana. Obrigado, Pedro. Obrigado você. Até semana que vem com o Jota Pode! E aí, Jota? Pode? E aí, Jota? Pode? Com o Jota Pode! Toda sexta, 8 da noite. Com o Jota Pode!